Revelado. A incrível resposta, que transformou a humilhação da minha filha em justiça emocionante. Maria sempre sonhou em dançar. Desde pequena, as melodias que ecoavam nas ruas de seu bairro humilde em São Paulo a faziam girar e saltar como uma estrela. Mas não apenas a dança, e sim a paixão ardente dentro dela, permitiu que sua luz brilhasse intensamente, mesmo na escuridão de uma escola elitizada. Contudo, o que era sonho virou pesadelo quando a jovem enfrentou o desprezo e o preconceito de colegas que não a viam como uma igual. Comentários de deboche nas redes sociais a feriram profundamente, fazendo-a questionar sua dignidade e o orgulho que sua família sempre cultivou. Antônio, seu pai, um mecânico respeitado, observava a luta da filha com um coração partido. Ele sempre ensinou a Maria que trabalho duro e integridade eram valores inegociáveis. Vê-la desmoronando por conta da crueldade alheia despertou nele uma indignação que fervia à flor da pele. Em noites de ansiedade, entre ensaios e lágrimas, Maria se segurava nas palavras do pai. Mas após mais uma decepção, ela decidiu que era hora de reverter essa dor em algo poderoso. Um concurso de dança que poderia tirá-la da sombra e colocá-la em um palco de reconhecimento e autoestima. Com a determinação de um leão, a casa de Maria se transformou em um cenário vibrante de ensaio. O ritmo pulsava nas paredes e risos e lágrimas se misturavam ao som da música. Até que na noite mágica de sua apresentação, um erro técnico fez o público rir. O riso, que deveria ser de alegria, partiu seu coração. Jurados, descomprometidos, se deixaram levar por aquelas risadas, e o que poderia ser uma consagração virou um amargo golpe. Maria ficou aturdida, sem entender como a paixão e o suor poderiam ser transformados em zombarias. No fundo, seu mundo pareceu desabar. Furioso e tomado pela indignação, Antônio decidiu que não ficaria parado. Ele usou sua voz nas redes sociais, convocando a comunidade para se unir contra essa injustiça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. Maria acordou com sua história viralizada, inundada de apoio. Mensagens de encorajamento, vídeos mostrando seu talento começaram a circular pela internet como uma onda de esperança. Cada like era um grito de resistência, cada comentário, um véu de compreensão. Mas ainda havia um caminho a ser percorrido, pois os jurados defensivos tentavam justificar sua falta de empatia, o que só aumentava a indignação do público. Maria se viu dividida. Render-se ao desânimo ou levantar-se como uma verdadeira guerreira. O que viria a seguir seria um teste de sua força, e sua história estava apenas começando. A luta por justiça, dignidade e reconhecimento se fazia presente, e cada batida de seu coração ecoava um sentimento resplandecente, a certeza de que sua dança, sua história e sua aspiração de ser reconhecida iriam lutar para brilhar ainda mais forte. A chama da determinação nunca se apagaria. E agora, a pergunta silenciosa que pairava no ar era: até onde ela e sua família iriam em busca da justiça que mereciam? O sol raiava pela janela da casa de Maria, e a luz parecia dançar com ela. Após a explosão de apoio nas redes sociais, a jovem sentia uma onda de esperança lavando sua alma. Mas não seria fácil. A ferida causada pela humilhação ainda ardia dentro dela, e a pressão de se tornar um símbolo de resistência pesava em seus ombros. Com o celular em mãos, ela lia todas aquelas mensagens carinhosas. Pessoas de todas as idades, de bairros diversos, compartilhando suas próprias histórias de superação. Era um alívio saber que não estava sozinha.
Antônio, ao seu lado, respirava aliviado, vendo sua filha um pouco mais decidida. Ele começava a entender que aquela virada não era só um momento de reconhecimento, mas uma oportunidade de transformação. Isso é só o começo, meu amor, dizia ele, olhando nos olhos da filha. Você está sendo uma voz para tantos que se sentem invisíveis. Não podemos deixar que as vozes negativas falem mais alto. Determinada a usar essa atenção a seu favor, Maria decidiu que precisava se preparar melhor para enfrentar o mundo da dança. Decidiu então buscar aulas com uma professora renomada, mesmo que isso significasse sacrificar ainda mais seu tempo e recursos. Num momento cheio de coragem, mandou uma mensagem para a professora, expressando seu desejo e a vontade de fortalecer suas habilidades. As aulas começaram, e logo Maria estava mergulhada em uma rotina intensa. As primeiras semanas foram desafiadoras. Ela se sentia perdida diante de tanta técnica e experiência. Um dia, após um treino exaustivo, sentou-se no chão do estúdio, ofegante, questionando se realmente era capaz. A voz da professora cortou o silêncio. Maria, o que você precisa lembrar é que cada passo é uma história. Sua dança é única porque você é única. Não seja sua própria inimiga. Essas palavras ressoaram profundamente em Maria, e em cada classe seguinte, ela se entregava mais e mais. Durante essas horas de prática, esquecia o medo e as inseguranças, encontrando conforto na música que sempre foi seu refúgio. No entanto, a sombra do concurso ainda pairava sobre ela. O evento que deveria ser o seu grande momento agora se transformara em um pesadelo. E é nesse cenário de transformação, enquanto Maria ensaiava passos de dança emocionada, que uma mensagem de um influenciador digital famoso chegou até ela. Ele havia assistido ao vídeo viral e estava impressionado com a força e determinação dela. "Vamos fazer algo juntos?" perguntava ele. Tudo parecia surreal, um convite para uma colaboração que poderia catapultá-la para um novo patamar de visibilidade e aceitação. Mas, ao mesmo tempo, uma voz na cabeça de Maria sussurrava dúvidas. E se o público a julgasse novamente? E se ela falhasse mais uma vez? Depois de dias imersa nessa decisão, Maria decidiu que precisava confrontar essas inseguranças. Seu coração pulsava, uma mistura de ansiedade e empolgação. O que aconteceria se ela dissesse sim? Enquanto ela ponderava, uma nova polêmica surgia nas redes sociais sobre o concurso que a havia humilhado. Agora, estavam questionando a essência do evento e a verdadeira natureza dos jurados. Os ataques vinham de todos os lados, as opiniões divergentes se chocavam e a comunidade se dividia. Maria sabia que essa era a hora e o lugar certos para finalmente fazer sua voz ser ouvida. Junto com seu pai, ela começou a elaborar um vídeo onde contaria sua história, não só como uma vítima, mas como uma guerreira pronta para mudar a narrativa. Mas a grande questão ainda pairava no ar. Será que essa abordagem seria suficiente? Será que Maria estava pronta para enfrentar o mundo que a havia julgado? Uma notificação em seu celular soava, e ao olhar, um convite que estava prestes a mudá-la para sempre. Uma nova oportunidade de dançar em um grande evento. Mas poderíamos ver Maria superar seus medos e fazer sua voz ressoar diante da sociedade? Os dias seguiram, carregados de expectativas e nervosismo. Maria passava horas no estúdio de dança, sua mente fervilhando com os trechos do discurso que planejara gravar. Ela queria cada palavra acertada, cada emoção transparecendo. Mas a ansiedade, às vezes, se tornava tão grande que, em certos momentos, a dança se tornava apenas um eco distante dentro de sua cabeça. Antônio sempre esteve presente. Ele ajudava a construir o roteiro, sempre incentivando. O que importa é a verdade que você quer passar, Maria. A sua autenticidade é o que vai tocar as pessoas, dizia ele com a sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. As palavras dele eram como um farol em meio à tempestade interna que Maria enfrentava. Finalmente, chegou o dia da gravação. O estúdio estava iluminado de forma suave, as cores quentes do cenário transmitiam um sentimento acolhedor.
Maria vestiu sua roupa de dança, sentiu a textura do tecido contra a pele e a confiança começou a fluir. Mas ao olhar para o espelho, uma onda de dúvidas voltou a despontar. E se não conseguisse? E se as pessoas a julgassem de novo? Com um movimento firme, Maria respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. A câmera se posicionou, e a professora, que decidira ajudar nessa missão, pediu para que ela falasse do fundo do coração. E foi assim que a dança se tornou a essência de suas palavras. Estive em um lugar muito escuro. Maria começou, sua voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Ela contou sobre a humilhação, sobre como se sentiu pequena diante daquelas palavras cruéis. Mas a história não parou por aí. Ela falou sobre resiliência, sobre a força que encontrou nas mensagens de apoio e, mais importante, sobre a vontade de lutar por uma mudança. Não sou só uma dançarina, sou uma voz. Estou aqui para mostrar que todos nós temos o direito de brilhar. O vídeo terminou com um sorriso, e Maria sentiu uma onda de libertação. Naquele momento, ela não era mais a menina assustada. Era uma mulher que abraçava sua jornada. A publicação logo se espalhou pelas redes sociais, e o que começou como uma história individual se transformou em um movimento coletivo. Pessoas começaram a se manifestar, compartilhando suas experiências de superação, apoiando a ideia de resistência e empoderamento. Mas a situação se intensificou quando o influenciador, que inicialmente havia contatado, fez uma transmissão ao vivo comentando sobre o vídeo. Ele elogiou a coragem de Maria, mas ao mesmo tempo trouxe um tópico polêmico à tona: a responsabilidade dos jurados no concurso em questão. As redes começaram a ferver novamente. As pessoas estavam divididas, algumas aplaudindo a coragem de Maria, outras atacando-a, menosprezando seu crescimento. Maria leu os comentários, sentindo sua adrenalina disparar. O que deveria ser um momento de festa, agora estava se tornando mais complicado do que antecipara. Um sentimento desconfortável a envolveu. Aquela história parecia ter ganhado vida própria, e, em um certo sentido, ela havia se tornado uma representante de algo muito maior do que imaginara. A pressão aumentava e Maria sabia que precisava fazer algo mais. As mensagens de apoio eram cheias de amor, mas as críticas também ecoavam como um tambor agourento. Vai ser agora ou nunca, pensou. Com o coração acelerado, decidiu que precisava de um desfecho. Se aquela era a sua oportunidade de mudar a narrativa, ela não poderia se calar. E assim, formulou um plano. Um novo vídeo, desta vez com um impacto ainda maior. No fundo de sua mente, uma pergunta dançava junto com ela. Quantas pessoas estão dispostas a se levantar e mudar suas próprias histórias? A ideia de gravação começou a se formar. Maria estava determinada a não ser apenas um rosto em um movimento. Era hora de ser a força, a mudança e a esperança que tantas pessoas buscavam. Mas no fundo, um pensamento persistia. E se tudo isso não der certo? A verdade é que a batalha estava apenas começando. Essa era a hora. E ao enviar uma mensagem de confirmação para o influenciador, Maria sentiu a adrenalina correr pelo corpo. A vida estava mudando, mas ela sabia que tinha um papel crucial nesse enredo. Agora, ela precisava descobrir qual seria a próxima dança. Maria acordou com o som vibrante do celular, um sinal de que a adrenalina não daria trégua. Eram mensagens e menções, cada uma a lembrar de sua nova missão no mundo. O coração dela pulsava forte, mas uma determinação a envolvia como uma segunda pele. Hoje, o que vou fazer vai ser diferente, pensou, enquanto se levantava da cama. O dia parecia promissor, e as nuvens sobre a cidade estavam limpas, como se respondessem ao chamado dela por um renascimento. Maria aquecia seu corpo, cada alongamento sendo uma preparação não apenas física, mas de alma. Passou a mão pelo cabelo, apanhou a câmera e, com um brilho no olhar, repetiu a si mesma a frase que se tornara mantra nos últimos dias. Eu sou mais forte do que os meus medos. Durante a gravação, ela decidiu que seria clara e direta. Essencialmente, eu quero falar sobre tudo isso.
O vídeo começou a tomar forma, e com isso, Maria começou a se lembrar das vozes que criticaram sua dança, mas também das que a aplaudiram. Essas memórias se tornaram combustível. Eu não sou só uma história de dor, eu sou uma história de superação e união. Sua voz ecoava no estúdio e a intensidade aumentava a cada palavra. Na dinâmica do vídeo, ela fez questão de incluir depoimentos de pessoas que também se sentiam oprimidas, destacando que não estava sozinha. Maria sabia que aquela era a hora de dar voz ao coletivo. Quantas pessoas já sentiram o peso de um olhar duro? Já viveram a vergonha só por serem quem são? O mesmo tom que antes a machucava, agora se tornava um canto de resistência. Ao final da gravação, suas emoções transbordavam. O sorriso que surgiu em seu rosto era como a luz do sol após um dia nublado. Enviou o vídeo e, naquele instante, a euforia tomou conta do seu ser. A reação foi instantânea. Mensagens, likes e comentários começaram a surgir a uma velocidade surreais. As pessoas estavam discutindo. As redes sociais estavam fervilhando novamente, mas, desta vez, a conversa tinha outro tom. Havia apoio, simpatia e uma disposição coletiva para a mudança. Os vários relatos de jovens e adultos que enfrentaram humilhação trouxeram a força para o movimento. Maria parecia ter acendido uma chama na multidão, e a importância daquele momento transbordava em cada comentário. Mas uma notificação a tirou da bolha de felicidade. Um vídeo foi publicado por um dos jurados do concurso em que havia participado, o mesmo que a humilhou. Ele falava sobre a responsabilidade de ensinar e moldar habilidades, mas suas palavras estavam carregadas de ironia. Maria sentiu seu estômago revirar. Um mar de emoções surgia novamente, fria e cortante, como um punhal. Isso é um desafio. Não vou deixar que isso me abale. Não posso calar agora, pensou, mesmo com a voz interna acusando. E se as pessoas acreditarem nele? Mas a determinação se aflorou. Ela começou a escrever um texto em resposta, suas mãos tremendo, mas sua voz interna ecoando mais alto. Um mantra. A verdade deve prevalecer. Ela se conscientizou de que não estava mais apenas lutando por si mesma. Aquela era a luta de todas as vozes que se sentiam pequenas diante da opressão. O peso que carregava se transformou em vontade de mudar a narrativa. Maria respirou fundo, pronta para uma nova gravação. É hora de mostrar que a minha dança é, na verdade, um grito de resistência. Hoje vou dançar por todos nós. Mas no fundo do seu coração ainda ecoava um alarme. Parte dela se perguntava: e se essa luta virasse um pesadelo? E se a verdade não fosse entendida? Foi nesse turbilhão de emoções que Maria começou a se preparar para a próxima mensagem, ciente de que cada passo era um ato de coragem. A dança da sua vida estava prestes a se desdobrar em um espetáculo de conscientização. E ao pressionar o botão de gravação novamente, a gravidade do próximo passo se instaurou. Ela se perguntava: seria essa a dança que mudaria a história? Maria ajustou a câmera e respirou fundo. A luz suave que entrava pela janela iluminava seu rosto, refletindo a determinação em seus olhos. Hoje, eu danço não apenas para mim, mas para todas as pessoas que já sofreram em silêncio, disse a si mesma, enquanto as lembranças das vozes que a desencorajaram tomavam conta da sua mente. Ela começou a gravar, sua voz soando firme como nunca antes. Olá, pessoal. Eu sou Maria, e hoje é um dia importante. Cada frase que ela proferia carregava uma intensidade cada vez maior. Vocês todos conhecem meu passado, a humilhação que enfrentei quando participei daquele concurso. Mas eu escolhi levantar a cabeça e transformar isso em justiça. Com a intensidade de cada palavra, ela contava sua história e a dor que sentiu. Mas não parou por aí. A dança que vinha em seguida se tornaria uma verdadeira declaração de guerra contra preconceitos e injustiças. Ao dar o primeiro passo, um arrepio percorreu seu corpo, como se uma magia pairasse no ar, permitindo que suas emoções fluíssem sem barreiras.
Os movimentos se tornaram mais exuberantes, refletindo não só suas lutas internas, mas as de tantas pessoas que também se sentiam presos. Ela dançava por cada olhar de desprezo, por cada palavra cruel. Na mente de Maria, sua dança não era apenas arte, era um ato de rebeldia e libertação. Ao final da performance, ela parou, respirou fundo e olhou diretamente para a câmera. Isso é para todos vocês que sentiram que não eram bons o suficiente. A verdadeira força vem de dentro, cada um de nós tem o poder de se elevar. Suas palavras ecoaram no silêncio que seguiu como um chamado à ação. Maria postou o vídeo e, em segundos, a repercussão foi avassaladora. Várias mensagens a parabenizavam e compartilhavam suas experiências. O apoio era enorme. O sol parecia ainda mais brilhante e a sensação de liberdade inundava seu ser. Mas a alegria foi rapidamente ofuscada quando uma nova notificação apareceu em sua tela. Era um comentário de um influenciador famoso que, em vez de apoiar, questionava a autenticidade de sua dança. Ela faz isso pela fama, não pela luta. Isso não pode estar acontecendo, Maria pensou, sentindo um nó se formar em sua garganta. As vozes que ageram contra ela, mais uma vez, estavam ali, prontas para desmerecer sua autenticidade. A fragilidade retornou, mas desta vez ela não cederia. A lembrança das pessoas que havia inspirado, toda a corrente de apoio que se formou em torno dela, fez seu coração pulsar mais forte. A verdade fala, murmurou decidida. Se é assim que eles me veem, então está na hora de mostrar quem eu realmente sou. Com uma nova energia, Maria decidiu gravar uma resposta. Sabia que precisava falar não apenas por si, mas por todos aqueles que sentiam o mesmo. Sei que há dúvidas sobre minhas intenções, mas vou mostrar que isso é maior do que eu, começou, as palavras fluindo com uma autenticidade indiscutível. Essa é uma luta que nos pertence. Não me deixem lutar sozinha. Em meio a lágrimas de raiva e convicção, ela finalizou sua mensagem com um desafio. Vou dançar novamente, e desta vez espero que todos estejam prontos para a verdade. O sentimento de urgência a encorajava. A dança da sua vida estava apenas começando. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Maria ainda se perguntava sobre as consequências desta nova batalha. Seria esse o ponto de virada que preciso? Caso eu falhe, a luta valerá a pena? O que vinha a seguir estava prestes a se revelar, e a tensão a pressionava. As luzes a rodeavam, e a pergunta ainda reverberava em sua mente. E se a verdade não for suficiente? Maria sentou-se no chão, a respiração ainda acelerada após o turbilhão de emoções que a transformação em dança havia proporcionado. O reflexo da luz na tela do seu celular parecia mais vívido do que nunca, uma representação de sua determinação. Um sentimento profundo de esperança se misturava à ansiedade. Ela sabia que estava prestes a atravessar uma nova fronteira, mas o medo de não ser suficiente a assombrava. E agora, o que eu faço? Questionou-se, seus pensamentos borbulhando em busca de respostas e estratégia. Determinada a não deixar a negatividade ofuscar sua luz, Maria decidiu se preparar para a nova dança. Era hora de criar um verdadeiro espetáculo, algo poderoso o suficiente para mostrar, sem sombra de dúvidas, que sua luta era legítima. Ela buscou uma sala ampla, onde o eco de seus passos seria um consolo e um combustível ao mesmo tempo. O som da música que escolheu pulsava com vida. E assim que começou a ensaiar os primeiros movimentos, algo mágico aconteceu. As lágrimas a inundaram, mas agora eram de libertação e não mais de dor. Enquanto dançava, cada movimento se tornava um grito de resistência. Não havia mais espaço para inseguranças. Ela se entregava por completo ao ritmo, conectando-se profundamente com suas emoções. Essa dança é minha voz, pensou, percebendo que cada passo e giro refletia não apenas sua luta pessoal, mas a de tantas mulheres que enfrentavam o mesmo tipo de opressão, seja na forma de comentários maldosos, seja na pressão constante para se conformar. Após algumas horas de ensaio,
Maria sentiu uma onda de confiança. A nova dança não era mais sobre agradar os outros, mas sobre honrar sua verdade. Assim que parou, o sentimento de expectativa a envolveu. Ela estava pronta. Era hora de partilhar essa nova performance com o mundo. Eu vou dançar para todos nós, murmurou, um novo vigor tomando conta de seu corpo e mente. Com um leve toque de nervosismo e empolgação, Maria configurou a câmera novamente, a sensação de desafio pulsando em suas veias. O vídeo começaria com uma breve introdução. Esta é uma dança de resistência, uma celebração da autenticidade, afirmou com firmeza. Quando a música começou, Maria se jogou em cada movimento, como se estivesse liberando todo o peso do passado, trazendo à tona a força que sempre existiu dentro dela. A performance foi eletrizante. Ela transmitiu entusiasmo, dor, alegria e, acima de tudo, verdade. Ao final, com o coração acelerado, fez uma pausa e olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhando de emoção. Não sou apenas uma dançarina, sou uma voz, esta é uma luta nossa. Assim que o vídeo foi postado, mais uma vez, a resposta veio como uma avalanche. Milhares de visualizações, comentários de apoio e solidariedade encheram sua tela. Sua música ecoava em cada canto e as mensagens multiplicavam-se. Você é incrível. Essa dança é um hino de força. Maria sentia que, finalmente, a conexão que buscava se tornava palpável. Mas, em meio a esse mar de amor, um novo comentário surgia, incendiando seu entusiasmo. Era uma crítica ainda mais feroz, um ataque cruel que dizia: não se deixe levar. Isso é só uma fase. As palavras cortaram como faca. Maria respirou fundo, tentando resgatar a força que havia recém-descoberto. Não posso me deixar abater, decidiu, enquanto outra chama de determinação surgia. Ela organizou uma nova resposta. Sei que alguns não entendem, e tudo bem. Estou aqui pela verdade. Isso é sobre cada um de nós que já se sentiu menos em um mundo que parece exigir perfeição. Assim que enviou o comentário, um arrepio percorreu sua pele. O que viera a seguir? E nesse momento, Maria se questionou. Como seria dançar diante da verdade, mesmo que isso custasse tudo? A trajetória ainda estava prestes a se intensificar, e a dança da sua vida já tinha um novo ritmo. Maria se levantou do chão, ainda sentindo a adrenalina do que acabara de fazer. O vídeo havia sido um divisor de águas, mas a crítica a fez refletir. Ela estava determinada a não deixar que as sombras da dúvida a seguissem mais. A luta agora era maior do que ela poderia imaginar. Com um novo foco, decidiu que não pararia por ali. Queria criar uma plataforma maior, um espaço onde todas as vozes pudessem ser ouvidas, a dor transformada em arte. Maria se lembrava de quantas vezes vira mulheres se calarem diante da opressão. Era tempo de mudar isso, e ela estava disposta a ser a faísca. A ideia de um evento surgiu de repente, como uma chama acesa em seu coração. E se eu pudesse reunir outras pessoas, outras dançarinas, para dançar suas verdades? Pensou. Sonhos e projetos começaram a se misturar em sua mente, pintando um quadro vibrante. A dança se tornaria um movimento. Ela começou a esboçar planos, criando postagens nas redes sociais. As primeiras semanas foram desafiadoras. Maria enfrentou a resistência de alguns que não acreditavam em sua visão. O medo de falhar ainda estava presente, mas, desta vez, ela usou isso como combustível. A cada não, a cada crítica, ela dançava mais forte, criando vídeos que mostravam sua preparação, seus ensaios. Uma noite, enquanto filmava um desses trechos, seu celular vibrou. Era uma mensagem de uma mulher a quem admirava profundamente, uma famosa dançarina e ativista. Maria, estou acompanhando seu trabalho. Você está fazendo algo incrível. Conte comigo no seu evento. O coração de Maria pulou. Aquela mensagem era como um empurrão em direção ao que ela já havia sonhado. Com o apoio começando a se formar, ela sentia que a multidão de vozes começava a se agitar.
As dançarinas se uniam a ela, cada uma trazendo suas histórias, suas lutas. As mulheres que uma vez se sentiram inseguras, agora eram um baluarte de força. Maria organizou uma reunião e decidiu que a dança de resistência seria realizada em uma praça pública, um lugar onde todos poderiam ver e sentir. Quando o dia do evento finalmente chegou, o sol brilhava, aquecendo os rostos e aquecendo corações. O local estava repleto de pessoas que traziam flores, cartazes e um brilho nos olhos. Maria, nervosa, respirava fundo, lembrando-se da razão pela qual começara toda essa jornada. Estamos aqui para dançar nossas verdades. Antes de subir ao palco, uma mulher no público levantou um cartaz que dizia: "A luta não é em vão, estamos com você." As palavras ecoaram em sua mente, refletindo a batalha dos meses anteriores. Maria sorriu e aquela confiança brotou de novo, forte como nunca. Assim que entrou em cena, a música tocou. E ao dançar, ela não estava apenas se expressando, cada movimento carregava o peso da luta coletiva. Os aplausos aqueciam sua alma e o público respondia a cada giro, a cada passo. A dança era um grito de liberdade, um chamado à ação. Mas antes que pudesse saborear o momento, um tumulto na multidão a fez parar. Um homem se aproximou, com um olhar ameaçador, a expressão carregada de desprezo. Ele levantou a voz, interrompendo o fluxo da dança. "O que você está fazendo? Isso não é um lugar para suas mensagens vazias." A atmosfera pesou. Maria parou, o coração disparado, mas uma chama de resistência acendeu em seu peito. O que ela faria agora? Neste instante, um caldeirão de emoções fervia dentro dela. A dança era uma declaração, mas agora se tornava um confronto. Como reagir diante do ataque? E se a verdade que Maria tanto lutou para revelar fosse o que realmente pudesse mudar tudo? A tensão na praça era palpável, e naquele momento ela sabia que a história estava prestes a dar uma reviravolta. Maria respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras ecoar em sua mente. O olhar desafiador do homem a fez perceber que o que estava em jogo era muito maior do que uma simples apresentação de dança. Era uma questão de dignidade, uma luta pelo respeito. E naquele instante, as vozes que ela buscava reunir pareciam pulsar dentro dela, exigindo ser ouvidas. Com o coração acelerado, decidiu que não poderia deixar aquele momento passar. Ela se aproximou do beiral do palco, olhando nos olhos do homem, e suas palavras brotaram como um grito ensaiado. "Essas mensagens vazias são a essência da minha dança. Elas contam histórias de dor, de luta e de esperança. Você não pode silenciar isso." Algumas pessoas na plateia começaram a gritar palavras de apoio. "Vai, Maria, fala a verdade." A energia mudava. O clima de tensão estava se transformando em algo poderoso. Aquela era a oportunidade que ela precisava para mostrar que a dança não era só um movimento, mas uma forma de resistência. O homem hesitou, mas a raiva ainda era evidente em seu rosto. Maria continuou: "Você pode achar que não há lugar para nossas histórias, mas aqui estamos nós. E enquanto houver força em nossos corpos, vamos dançar e contar nossas verdades." As palavras foram como um choque, e o público reagiu com aplausos fervorosos, um mar de vozes unidas na mesma luta. Ela respirou aliviada, sentindo a adrenalina a preencher. A música voltou a tocar, e ao invés de afastar-se, ela se lançou novamente na dança, agora com mais fervor do que nunca. Cada passo, cada giro, era uma afirmação de quem ela era. Em um momento, olhou para as dançarinas que haviam se juntado a ela. Todas pareciam iluminadas, suas expressões refletindo a força renovada. O homem, ainda ali, começou a parecer pequeno diante da coletividade que se formava. A dança não era apenas sobre movimentos, era uma conexão, uma troca de energias que pulsava no ar, formando uma rede de solidariedade. Ele começou a se afastar, o desprezo em seu olhar trocado pela confusão. E assim, as dançarinas foram ganhando espaço, cada uma incorporando suas histórias em passos e expressões. Cada movimento carregava um peso,
como se a praça já não fosse apenas um espaço físico, mas um lugar sagrado onde suas vozes podiam finalmente ressoar. Os aplausos que antes eram apenas sons abstratos, agora eram como um hino poderoso, um testemunho de unidade. De repente, Maria percebeu uma mulher no meio da multidão, com lágrimas nos olhos. Era Vânia, uma velha amiga que havia se afastado devido a traumas passados. Vânia a olhou com uma expressão de entendimento e naquele instante Maria sentiu o poder da transformação. Aquela mulher tinha suas próprias histórias de dor e resistência, e agora ela estava ali, pronta para dançar ao lado dela. O evento tomou uma nova proporção, uma onda de emoção que se espalhava. As mulheres começaram a se abraçar, dançar juntas, cada movimento anotando a resistência que havia em seus corações. Maria sorriu, pois sabia que aquilo era apenas o começo. Mas enquanto a dança evoluía, um barulho familiar interrompeu a celebração. Algumas autoridades se aproximaram, dando passos calculados em sua direção. Temos que abordar essa situação. Isso não é permitido aqui, disseram com um tom sério. A multidão começou a murmurar, a energia palpável. Maria olhou para as dançarinas ao seu redor. O que acontecerá agora? Será que ela conseguiria manter a luta viva diante da repressão? O que aquelas autoridades realmente iriam fazer? E se este fosse o teste mais crítico de sua jornada até agora? Maria sentiu o coração disparar ao ouvir aquelas palavras. A tensão no ar era quase insuportável, mas, em vez de se deixar abater, uma chama interior se acendeu. O olhar firme e decidido das dançarinas ao seu lado lhe deu força. Afinal, elas estavam ali juntas, unidas por um propósito maior. As autoridades adiantaram-se, mas a multidão tornou-se um muro de proteção à sua volta. As vozes foram se elevando, criando uma onda de apoio. "Deixa a gente dançar!" gritaram algumas. "Nós temos direitos!" ecoou outra voz. Maria sentiu que a batalha não era apenas dela, era de todas. Os agentes, apesar de bem armados em suas palavras de autoridade, pareciam hesitar. O cenário que desenrolava diante deles não era o que esperavam. No lugar de um público amedrontado, encontravam uma comunidade unida, um verdadeiro movimento de resistência. Maria se levantou, erguendo a cabeça. Ela não estava disposta a recuar. "Vocês não podem apagar nossas vozes." As palavras foram um grito através da multidão. E, em resposta, as dançarinas começaram a se mover novamente. A música se intensificou, e com cada passo, cada giro, Maria sentiu a história de cada uma delas pulsar em seu corpo. O homem que antes a desafiou agora parecia incomodado, lá no fundo da praça, como se a energia da dança o sufocasse. "Saiam do nosso caminho!" gritou mais uma vez, mas sua autoridade soava vazia agora, ecoando insignificância. Sentiu que eles estavam perdendo a batalha. A emoção ganhou força nos rostos das mulheres ao redor. Vânia, com lágrimas nos olhos, se destacou. Maria a viu dançar. A dor e o sofrimento dela eram traduzidos em cada movimento. Uma onda de empatia tomou conta do espaço. Tudo fazia sentido. Elas dançavam não só por elas, mas por todas aquelas que não podiam. E assim, o ritual de resistência seguiu. Passos se entrelaçavam, corpos se uniam, as histórias se mesclavam. A praça tornou-se um mar de vozes e músicas. O riso e a celebração começaram a substituir o medo, como uma renovação da vida que brotava na luta. Mas mesmo em meio à vitória tremulante, uma sombra pairava. O líder das autoridades fez um sinal, e outros policiais começaram a rodar ao redor da multidão, prontos para interromper a dança. Um grito rasgou o ar. "As nossas vozes não serão silenciadas!" Maria percebeu que o confronto estava se aproximando. "O que vamos fazer agora?" perguntou uma dançarina, buscando apoio em seus olhos. O pânico quis tomar conta de Maria, mas em vez disso, ela sentiu o calor da determinação. Não era só sobre a dança, não era apenas uma exibição artística. Era uma luta por justiça. E em meio a isso, ela teve uma ideia. A expressão de Maria se iluminou. "Precisamos fazer isso juntos. Vamos mostrar a eles a força do nosso grupo.
Se eles acham que podem nos parar, vão ver que somos mais fortes do que acreditam. As dançarinas a olharam e a energia no ar se transformou. Elas começaram a chacoalhar os braços, formando uma corrente, como uma onda poderosa que se espalhava. A música parecia mais alta, mais vibrante. Assim, diante de todos e com os olhos voltados para as autoridades, elas começaram a dançar de novo, mas agora era diferente. Era uma dança de resistência e união. Dar-lhe-iam palco ou o tirariam? O desfecho estava prestes a se revelar. O que os agentes fariam a seguir poderia mudar tudo. O clima de expectativa sufocante pairava no ar. A dança, como uma onda intensa de emoção, crescia cada vez mais. Maria e as dançarinas se uniram em um só movimento, um espetáculo de força e liberdade que ecoava na praça. Cada passo simbolizava a resistência, cada giro trazia à memória as dores e injustiças vividas. O público, antes apreensivo, agora se deixava envolver pela energia contagiante. Era um momento mágico, onde o medo se transformava em coragem. As autoridades hesitaram, observando a dança que se revelava não apenas como uma performance, mas como um ato de protesto genuíno. Maria olhou para o líder dos policiais, que parecia surpreso com a intensidade do que estava vendo. Nenhuma repressão poderia calar uma voz que se ergue como um hino à vida. Essa é a nossa verdade, Maria gritou, sua voz se elevando acima da música. E não vamos recuar. O público em uníssono a apoiou, e o som de palmas e gritos de encorajamento tomaram o ar. O homem que protestava antes agora estava encurralado pela energia coletiva, como se a própria dança tivesse o poder de transformar a realidade ao seu redor. Vamos fazer isso por todas as vozes que foram silenciadas. Vânia, com um brilho nos olhos, dançou com fervor, inspirando aquelas ao seu redor. As dançarinas não eram mais meras participantes, eram guerreiras, cada uma com sua história se entrelaçando no chão da praça. Enquanto isso, os agentes começaram a avaliar o impacto do que estava se desenrolando. A resistência pacífica de Maria era um espelho da verdadeira força que reside na união. O olhar desconcertado do oficial principal estava claro. A abordagem deles não apenas falhou em intimidar, mas também começou a perder a força diante do poder daquele momento. E em meio a essa tempestade de emoções, um grupo de jovens se aproximou, animado e determinado. Eles ergueram cartazes e se uniram à dança. Nossa luta não é em vão, gritaram, enquanto outros se juntavam, formando uma onda cada vez maior de apoio. O evento estava se transformando em um símbolo de resistência e empoderamento. Suas vozes ecoavam alto, como se os muros da indiferença estivessem ruindo. Maria sorriu, sentindo a essência da vitória se aproximar. E quando olhou para as dançarinas ao seu lado, percebeu que já não eram apenas colegas de luta. Eram uma família, unida por um propósito maior. Cada um delas carregava sua própria cruz, e nesse momento estavam todas juntas, dançando suas verdades. A tensão no ar dissipou-se gradualmente, e os agentes, percebendo que não podiam vencer aquela batalha de força, começaram a se recuar. No lugar da repressão, havia agora um diálogo implícito. A comunidade não seria mais ignorada, e cada um tinha o direito de se manifestar. Sem perder tempo, Maria decidiu aproveitar a onda de energia e transformá-la em um compromisso. No meio da dança, dirigiu-se ao microfone. Hoje, mostramos que somos mais fortes juntos. Vamos amplificar nossas vozes e lutar por um espaço onde todos se sintam bem-vindos e respeitados. O público respondeu com uma explosão de aplausos, e os gritos de apoio se tornaram cada vez mais intensos. Era um momento de esclarecimento, e a luta se consolidava em uma nova era de resistência. Sua história estava sendo reescrita, e Maria sabia que estava fazendo história. Vamos dançar juntos todos os meses, um encontro onde todas as vozes possam se unir e celebrar a diversidade. Sua proposta ecoou e rapidamente a multidão a aplaudiu. Um movimento de paz e união se formava a partir daquele instante. E enquanto a música tocava mais alto, Maria,
Vânia e todas as dançarinas se uniram em um último ato poderoso, cada uma delas representando uma chama acesa, iluminando o caminho para outras vozes se erguerem. O evento não era apenas uma apresentação, era um renascimento. E quando tudo terminou, Maria sentiu que não eram apenas passos de dança, mas passos de liberdade que eles tinham dado juntos. Naquele dia, algo havia mudado para sempre. Agora, enquanto ela olhava para o público, uma sensação de gratidão a invadia. Aquela luta pessoal havia se transformado em uma jornada coletiva. As lágrimas que antes eram de dor, agora eram de celebração. E não havia dúvidas de que Maria, a dançarina que havia enfrentado o desprezo, estava liderando um movimento de transformação. O eco dos aplausos continuava, e a história de Maria, uma história de dor se tornando força, se tornaria um exemplo para que mais pessoas se erguessem e dançassem suas verdades para o mundo. Não deixe essa história se apagar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. E não esquece de comentar suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.